Graças e paz, irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor e convido a dar sequência ao estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus, hoje Mateus 5, de 7 a 12, a segunda metade das bem-aventuranças. Nós pretendemos hoje estudar 4 bem-aventuranças. Então te convido à leitura da palavra de Deus, Mateus 5, de 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Então, Mateus 5, de 7 a 12, a segunda metade das bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças e hoje pretendemos estudar 4, tá? E terminar esse tema das bem-aventuranças. Te convido a orar ao nosso Deus nesse momento. Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Rogamos perdão dos nossos pecados, a iluminação do Espírito. Nos ajude a entender a Tua palavra, a mensagem da Bíblia, interpretar corretamente com fidelidade e aplicar, ó Deus, com obediência no nosso comportamento, no dia a dia, ó Deus, no relacionamento com as pessoas. Esteja conosco durante este estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer as observações primeiro, né? Depois interpreta e depois aplica. Então, observações. Perguntas de observação. Quais são as 4 últimas bem-aventuranças? Misericordioso, limpo de coração, pacificadores e perseguidos. Então são 4. Misericordioso, limpo de coração, pacificadores e perseguidos. Em qual bem-aventurança o porquê é semelhante à causa? Então tem uma dessas 4 bem-aventuranças que é como se fosse a consequência é igual à causa. Então, a pessoa vai ser bem-aventurada em razão de algo que já está na origem. Não, há quase uma repetição de palavras. Qual que é, irmãos? Qual que vocês acham que é dessas 4? A resposta está aí no verso 7. Tá? Então, é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, eles são bem-aventurados porque são misericordiosos. E são bem-aventurados e em razão de serem bem-aventurados, alcançarão misericórdia. Observe que usa misericórdia na causa, no porquê e na causa, no antes e no depois. Tá? O que impede de ver a Deus? Conforme verso 8, os olhos ou o coração? Então, analisando o verso 8, o que impede uma pessoa de ver a Deus espiritualmente? Ou seja, de ter uma sensibilidade da existência de Deus, do agir de Deus na história, na vida dela, em volta dela, nos acontecimentos. São os olhos ou o coração? Verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, então quem não tem um coração limpo não vê a Deus. Então, na verdade, o que cega uma pessoa é o coração, não são os olhos. Né? Tem pessoas que têm limitações visuais que enxergam muito melhor do que alguém que nem usa óculos, por exemplo. Né? Isso em termos espirituais. Então, mesmo que uma pessoa não tenha visão nos olhos, ela pode ter uma visão muito mais aguçada no coração e perceber a existência, o agir, o amor de Deus na vida dela, na vida do outro. A bênção prometida aqui é para o pacífico, para a pessoa que anseia pela paz ou para o pacificador. São três tipos de pessoas. A pessoa pacífica, ela é uma pessoa calma, uma pessoa pacífica, que não gosta de briga. Tem aquela pessoa que tem vontade de viver num ambiente de paz, um ambiente tranquilo, que é aquele que anseia pela paz, né, pela tranquilidade. E tem o pacificador, que é aquela pessoa que procura estabelecer a paz, estabelecer a concórdia entre as pessoas. Jesus está falando de qual dessas 3? O pacífico, o que anseia pela paz ou o pacificador? Então Jesus está falando do pacificador, né? Aquele que faz algo para trazer paz no relacionamento, né, das pessoas. Para ser um pacificador é necessário viver em paz com Deus? Ou é possível ser um pacificador independente do relacionamento com Deus? A resposta é que, na verdade, para a pessoa ser um verdadeiro pacificador,
essa pessoa, primeiro ela tem que viver em paz com Deus, com o Pai dela, com Deus Pai. Primeiro tem que ter paz com Deus, para depois ensinar as pessoas a viverem em paz. Se a pessoa não vive em paz com Deus, se ela é um inimigo, uma inimiga de Deus, ela não tem condições de ensinar alguém a viver em paz. O conselho dela não vai ser um conselho superficial, não vai ser um conselho baseado na verdade, porque a verdade deriva da paz com Deus, de um relacionamento entre pai e filho. É um relacionamento harmonioso, pacífico do pai com o filho. Qual é a recompensa do pacificador? Verso 9. No verso 9 fala, bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Então a recompensa do pacificador é ser chamado filho de Deus. Alguém poderia dizer, mas é muito superficial essa recompensa, apenas ser chamado filho de Deus? Nós vamos ver que ser chamado filho de Deus tem um significado profundo e muito especial. Seguindo, quem no Antigo Testamento foi chamado de príncipe da paz? Então lá em Isaías 9:6, o profeta Isaías fala de um menino. Esse menino seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías estava falando de qual pessoa, de qual menino? Jesus Cristo, né? Então isso é uma profecia de Isaías, centenas de anos antes de Jesus nascer, né? Falando de um menino que ia nascer e que seria chamado príncipe da paz. Esse menino é Jesus Cristo. Então Jesus foi ele quem trouxe a paz, foi ele que estabeleceu a paz entre Deus, Pai e os homens. Tá? Por isso ele é chamado príncipe da paz. Filho de Deus que estabeleceu a paz entre Deus e os homens. E possibilita que esses homens estabeleçam a paz nos seus relacionamentos interpessoais. A justiça do verso 11, do verso 10, é substituída por qual expressão no verso 11? Então, analisando o verso 10, aí do capítulo 5, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. No verso 11, Jesus repete, de certa forma, essa bem-aventurança, é uma extensão da bem-aventurança do verso 10, só que essa expressão, por causa da justiça, é substituída. No verso 11, ela é substituída por qual expressão? Bem-aventurados sois quando por minha causa. Então, no verso 10, bem-aventurado são os perseguidos por causa da justiça. No verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa. Então há uma substituição por justiça, de justiça por minha causa. Ou seja, quem é perseguido por causa de Jesus, na verdade está sendo perseguido por causa da justiça de Deus. Jesus, ele é a justiça de Deus, Jesus trouxe a justiça de Deus. Então, está falando da mesma coisa, né? Seguir a Jesus é seguir a justiça. Ser perseguido por causa da justiça que Jesus ensinou é ser perseguido por causa dele, por causa dos ensinamentos dele, dos valores dele. É nesse sentido. Quais são as 3 ações contra os discípulos de Jesus no verso 11? Quais são as 3 ações perversas do mundo contra os discípulos de Jesus conforme o verso 11? Essa é a pergunta. Quais são essas 3 ações? Injúria, perseguição e mentira. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, quais são essas 3 ações contra os discípulos de Jesus? Injúria, perseguição, mentira. Qual é a recompensa dos perseguidos? Qual que é a recompensa dos perseguidos? As pessoas que são perseguidas, qual é a recompensa? Verso 10, porque deles é o reino dos céus. Então, qual é a recompensa? O reino dos céus. Qual que é o bônus dos perseguidos? Como se fosse uma recompensa adicional aos que são perseguidos. Está aí no verso 11, no verso 12, melhor dizendo. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, esse bônus, esse adicional é o galardão nos céus, e Jesus ainda afirma que esse galardão é grande, né? Então, um galardão grande nos céus. E aí vem a pergunta, o que é galardão? Irmãos, o que é um galardão? Né? O galardão é uma bênção especial, uma bênção personalizada, personificada de Deus. Cada pessoa vai receber essa bênção de Deus. E de certa forma, essa bênção
guarda uma relação com as obras que as pessoas praticaram aqui na terra. De certa forma, tem uma relação com as obras. Tá? Nós não podemos falar que é totalmente relacionado com as obras, porque até para nós praticarmos boas obras, obras que agradam a Deus, nós precisamos da graça de Deus. Então o galardão também deriva da graça de Deus, mas considera em parte as obras que nós praticamos aqui na terra. Tá? Então nós poderíamos simplificar dizendo: a salvação é pela graça, pela fé, mas o galardão leva em consideração as obras praticadas. Então aquelas pessoas que falam: não precisa fazer nada, porque a salvação é pela fé. Elas estão equivocadas, porque a salvação é pela fé, mas o galardão leva em consideração as obras praticadas pelo corpo aqui na terra. Então o que a gente faz, o bem que a gente pratica, Deus vai considerar. Isso é importante, nós precisamos resgatar a doutrina do galardão. E Jesus está falando aqui: os perseguidos, eles têm um grande galardão no céu. Seguindo, em verdade, essa verdade do galardão, ela difere de qual teologia famosa da atualidade. Tem uma teologia muito famosa na atualidade, infelizmente muitas igrejas seguem essa teologia. E esse ensino do galardão, ele difere dessa teologia, é antagônico a essa teologia, né? Ensina uma coisa, a teologia está ensinando outra coisa. Que teologia é essa? Qual que é o nome dessa teologia? Contrária ao ensino do galardão. É a teologia da prosperidade. Então a teologia da prosperidade ensina o quê? Recompensa, galardão aqui na terra, agora, aqui, sucesso, prosperidade, riqueza aqui na terra. E Jesus está falando: é grande o vosso galardão, mas onde? Nos céus. Quando vocês estiverem no céu, Deus, Jesus Cristo, vai dar essa bênção personalizada, personificada para cada um. Tá? Mas no céu, não aqui na terra. Então a teologia da prosperidade é diferente, não é correta. A perseguição que Jesus está falando aqui inclui palavras ou é apenas no aspecto físico? Nós sabemos que no início da igreja muitas pessoas sofreram fisicamente, muitas pessoas foram assassinadas, foram jogadas às feras, comida, virou alimento, né, para animal feroz como leão, onça, né? Milhares de pessoas sofreram torturas, né, torturas cruéis, muito cruéis por causa da fé. Mas será que Jesus está falando apenas desse tipo de perseguição? Ou também ele está incluindo na perseguição questões verbais, palavras, acusações? Né? Se nós observarmos o final do texto, ele fala da injúria, fala da difamação, fala da mentira. Então, são ações de oposição ao cristão envolvendo palavras. Ou seja, a perseguição é física, é moral, é espiritual, perseguição no sentido amplo, né, envolvendo até as palavras, a injúria, a difamação, as calúnias, as mentiras. Né? Quais ações e sentimentos se esperam dos discípulos perseguidos? O que se espera de quem é perseguido por causa da justiça ou por causa de Jesus Cristo? O que se espera dessa pessoa? Verso 12. Olha o que se espera dessas pessoas. Regozijai-vos e exultai. Então o que se espera delas? Regozijo, exultação, alegria. Não é motivo de tristeza, não é motivo para chorar. Estou sendo perseguido, vou chorar. Não. O motivo é de alegria, de regozijo, exultação, de vibração, de ânimo, né? Estou sendo perseguido. Agora, isso é fácil? Não, não é fácil. Mas o ensino da palavra de Deus é claro. Regozijai-vos e exultai. E por quê? Por qual é a razão? Está aí no verso 12. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque o que Deus vai dar para a pessoa que é perseguida por causa de Jesus Cristo, por causa da justiça de Jesus, é algo desproporcional, é uma bênção desproporcional. Aqui Jesus nos chama a interpretar a perseguição à luz da eternidade, não à luz da temporalidade, do aspecto temporal, temporário da vida, né? A vida, 70 anos, 80 anos, 90 anos, é algo que aos olhos de Deus é muito pequeno, né? Comparado com a vida no céu, na eternidade. O que são 70, 80 anos aqui na Terra? Então nós somos chamados a avaliar os acontecimentos nessa perspectiva da eternidade, que é a perspectiva de Deus. Por isso que o chamado é exultem, se regozijem, fiquem felizes, porque vocês estão sendo perseguidos por causa de Jesus Cristo, por causa da justiça de Jesus. Isso é honra, isso é privilégio, né? E foi
essa percepção que os apóstolos tiveram, conforme está relatado lá em Atos 5,41, quando eles exultaram porque foram julgados dignos de sofrer pelo nome. Pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus. Então, no início da igreja, quando eles começaram a sofrer perseguição, eles ficaram felizes. Oh, nós fomos considerados dignos por Deus de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. Isso é bênção, isso é maravilhoso. Então é nesse sentido. Agora, é fácil? Não é. Nós precisamos da graça de Deus, da ajuda de Deus, para seguir nesse caminho de exultação, de regozijo no meio da perseguição, do sofrimento, né? Os discípulos de Jesus foram as primeiras pessoas a serem perseguidas, injuriadas e difamadas em razão da justiça. Observa o verso 12, a parte final do verso 12. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ou seja, não, os discípulos de Jesus não foram as primeiras pessoas a serem perseguidas por causa da justiça de Deus, dos mandamentos de Deus, da vontade. Não, isso já é uma coisa que já vinha acontecendo. Todos os profetas foram perseguidos, né? Isaías, dizem que Isaías morreu cerrado pelo meio. Jeremias sofreu demais, foi aprisionado várias vezes, foi jogado dentro de uma cisterna, foi obrigado a comprar uma terra na iminência de uma invasão, uma terra que não teria valor algum, ele teve que comprar aquela terra. Então, praticamente todos os profetas foram perseguidos. E Jesus estava falando, não, isso não é novidade, mas vocês têm que ficar felizes, regozijar, exultar. É grande o vosso galardão no céu. Agora, podemos entrar na segunda parte aqui, que é a parte da interpretação, que é aquela busca do significado do texto. O que esse texto significava para o público original, para os judeus, os primeiros cristãos judeus que leram este texto? Alguns pontos para a nossa reflexão. Os misericordiosos, as pessoas misericordiosas, elas estão conscientes de que precisam de misericórdia e elas estão conscientes que já têm recebido misericórdia de Deus e que vão receber mais misericórdia de Deus. Então, os misericordiosos, eles têm essa consciência. Eles precisam e eles já estão recebendo e eles vão receber mais misericórdia de Deus. Em razão dessa consciência que essas pessoas têm, elas se esforçam para refletir essa misericórdia no convívio com as outras pessoas. Então é assim, se eu tenho certeza que Deus está sendo misericordioso comigo, eu vou me esforçar para ser misericordioso com as outras pessoas, com as pessoas que convivem comigo. Então, para eu conseguir ser misericordioso, eu tenho que ter essa consciência, esse conhecimento de que Deus está me tratando com misericórdia. Então, se Deus está tendo misericórdia de mim, eu devo ter misericórdia do outro, né? Quando fala de misericórdia, é importante a gente explicar a diferença de misericórdia e graça, porque geralmente são duas palavras que vêm juntas, né? Senhor, tenha misericórdia, conceda a tua graça. E há uma diferença entre misericórdia e graça. Tem uma forma simples, assim, para facilitar o entendimento inicial, não esgota o significado dessas duas palavras, mas nos ajuda a entender as principais diferenças, né? Então, a misericórdia é não receber o que merece. Então, o que é ter misericórdia? É não dar para a pessoa o que é daquela pessoa, o que é devido àquela pessoa. Ou ter misericórdia de mim é não me dar aquilo que é meu. Então, por exemplo, o que é meu por direito meu, em termos espirituais? O castigo. Eu mereço o castigo, eu mereço a punição, eu mereço o inferno, eu mereço ser amaldiçoado por Deus em razão dos meus pecados. Mas por que eu não vou receber isso que, de certo sentido, é meu? Porque Deus vai ter misericórdia, porque Deus tem misericórdia de mim, então Ele não me dá o que eu mereço. E graça? Graça é o oposto. Graça é dar à pessoa o que ela não merece. Enquanto que a misericórdia é não dar o que ela merece, graça é dar o que ela merece. Então, usando o mesmo exemplo aqui, eu não mereço o céu, mas Deus me dá o céu por meio de Jesus Cristo. Eu não mereço o perdão, mas Ele me dá o perdão na pessoa de Jesus Cristo. Eu não mereço o Espírito Santo, mas Ele, por meio de Cristo, me dá o Espírito Santo e faz o Espírito Santo habitar em mim. Então são coisas que não são minhas, que eu não mereço, que eu não tenho mérito, questão de justiça. Deus não devia isso a mim, e mesmo assim, por graça, Ele me concede, Ele me abençoa, Ele me dá essas coisas. Então, graça é receber o que não merece, e misericórdia é não receber o que merece.
Tá? Seguindo, os limpos de coração estão livres da tirania do eu dividido. Ó, eu dividido. Os limpos de coração são pessoas que estão livres dessa tirania, desse eu dividido. São pessoas íntegras, pessoas inteiras, pessoas que vivem uma vida para agradar a Deus e não a Deus e ao mundo. Ou seja, o limpo de coração é a pessoa que é do mesmo jeito que ela é na igreja, ela é em casa, no trabalho, na rua. Já a pessoa que não é íntegra, que é dividida, ela se comporta diferente nesses ambientes. Na igreja ela tem um jeito, em casa ela é de outro, no trabalho ela é de outro, né? Então é uma pessoa dividida. E o limpo de coração é o não dividido, é a pessoa inteira, íntegra, né? Que serve, que vive para servir a Deus, não para servir a Deus e o mundo ou para servir a Deus e o diabo, né? Vive para servir a Deus. Então, quando Jesus, não é possível servir a dois senhores, né? Porque você agrada um e desagrada o outro. É nesse sentido. E quando nós consideramos que em Hebreus 12:14, o autor de Hebreus fala que sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus, e aqui na bem-aventurança da limpeza de coração, a recompensa é ver a Deus, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então nós podemos relacionar a limpeza de coração com a santificação, porque o resultado é o mesmo, que é a visão de Deus. Não Deus no corpo, Deus não tem corpo, né? Mas é essa percepção do agir, da existência, do amor de Deus, né? Da atuação do reino de Deus, né? Então, aqui, limpeza de coração e santificação são palavras, expressões do mesmo fato, né? Está falando da mesma coisa. Tá? Seguindo, podemos dizer que os limpos de coração, eles vivem como se eles já pudessem ver a Deus agora. Então, o limpo de coração é como se ele estivesse vendo Deus. Ele vive como se ele estivesse vendo Deus ali. Ele se comporta, mesmo que não tenha ninguém perto dele, mas como o coração dele é limpo, ele se comporta de forma que agrada a Deus. Ele não precisa de uma testemunha para ele se comportar daquela forma. Não, o coração dele já indica o caminho que agrada a Deus. Ele vive para agradar a Deus, mesmo que ele esteja sozinho, mesmo que ele esteja no quarto dele, mesmo que ele esteja na fazenda, no mato, em qualquer lugar, né? Sozinho, ninguém está vendo, mas ele está vivendo para agradar a Deus. O coração dele é limpo, ele é íntegro, ele não é dividido, né? O mundo, o diabo não tem autoridade numa parte da vida dele. Tá? Seguindo aqui, os pacificadores estão em paz com Deus, por isso eles aproveitam as oportunidades para ajudar as pessoas a se reconciliarem. Então o pacificador, ele ajuda as pessoas a se reconciliar. Por que ele consegue fazer isso? Será que é porque ele vive em paz com o Pai? Ele vive em paz com Deus? O pacificador, ele teve o relacionamento de Deus com ele pacificado? Isso que possibilita que ele ajude as pessoas a viverem em harmonia, em paz, em equilíbrio? É por isso? É por causa dessa relação vertical que ele consegue, na relação horizontal com o próximo, dar bons conselhos, ajudar as pessoas? Né? É por isso, sim, é por isso, irmãos. Quem não vive em paz com o Criador, não vive em paz com Deus, com o Pai Celestial, não tem condições de ajudar as pessoas, ajudar o próximo, ajudar os parentes, os amigos, a se reconciliarem de verdade. Tá? Porque o verdadeiro pacificador é aquele que faz isso em razão desse relacionamento de paz que ele tem com Deus. Tá? Uma questão muito interessante aqui, que envolve a palavra filho. Aqui, quando nós observamos a bem-aventurança do pacificador, fala assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando o judeu ele usava a palavra filho, no sentido assim, filho significa portador do caráter do pai. Então, quando xingava alguém, filho de alguma coisa, na verdade não estava xingando o pai, estava xingando a própria pessoa. Porque filho significa que você tem o caráter do seu pai. Então aqui na bem-aventurança serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são bem-aventurados porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso significa que o cristão ele reflete o caráter pacificador do pai dele. Então, se ele é chamado filho de Deus, e se Deus é pacificador, então ele vai refletir o caráter do pai na vida dele. Ele também vai ser um pacificador porque o pai dele é pacificador. É nesse sentido que nós temos que interpretar esse versículo aqui. Ou seja, filho significa que ele tem um caráter, ele apresenta as características do pai,
a genética do pai, o jeito do pai, né? Aqui em termos espirituais. Então, se Deus é pacificador, os filhos também têm que ser pacificadores, porque o filho tem que refletir o caráter do pai. É nesse sentido? Sim, irmãos, é nesse sentido. Deus, ele é o maior pacificador que existe. Deus, ele enviou o Filho dele para a terra, Jesus Cristo, para fazer a pacificação, a propiciação, trazer a paz, trazer a harmonia do relacionamento com Deus, de Deus com a humanidade. Então Jesus veio para cá, o Filho de Deus veio para a terra, adotou a forma humana, né? Nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, enviou o Espírito Santo, tudo com a finalidade de estabelecer a paz entre Deus e os homens. Então Deus, ele é pacificador. O plano de Deus é para pacificação. Então os filhos de Deus têm que ser pacificadores. É incompatível, é impossível. Não agrada a Deus um filho de Deus trilhar um caminho da ira, da vingança, da ofensa. Não. Ele tem que refletir esse caráter pacificador. Alguém que tem que buscar, que tem que ajudar, tem que trabalhar, tem que se esforçar para ver as outras pessoas terem um relacionamento harmonioso, salutar, amigável, né? Nesse sentido. Só aqueles com quem Deus fez paz conseguem estabelecer a paz entre as pessoas? Nós já respondemos a essa pergunta aqui, ó. Então, só as pessoas com quem Deus fez a paz. Então, não é a pessoa que faz paz com Deus. Mas, por exemplo, eu vivo em paz com Deus. Não foi eu que... Eu não consegui fazer isso. Foi Deus que trabalhou para que isso fosse possível, né? Enviando Jesus, regenerando o meu coração, me chamando, né? Me vocacionando, me ajudando na conversão, na santificação. Então, Deus é quem trabalha, Deus é quem toma a iniciativa nesse estabelecimento da paz. Nesse estabelecimento da paz. Então, só a pessoa que vive em paz com Deus consegue trabalhar, ajudar as demais pessoas a viverem em paz. Então, quando falo em paz aqui, não é só na questão da pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar o Evangelho da paz. O Evangelho é uma mensagem de paz. Deus estabeleceu a paz com os homens. Então, pregação do Evangelho envolve paz. Mas aqui, quando Jesus fala de pacificador, o sentido é abrangente. Ele está querendo dizer nas relações pessoais, interpessoais, nas relações sociais, humanas também. Então, é alguém que ajuda a acalmar as tensões das pessoas, é alguém que busca soluções para um conflito, é alguém que procura uma comunicação adequada, uma comunicação eficiente, é alguém que controla a ira, porque sabe que a ira humana não produz a justiça de Deus, né, conforme Tiago 1,20. É alguém que procura dar uma resposta branda, porque ele sabe que a resposta branda desvia o furor das pessoas, conforme Provérbios 15:1. Então é no sentido abrangente, é um pacificador no sentido abrangente. É no sentido de pregar o Evangelho, mas também no sentido do relacionamento, do conselho, da palavra calma, amiga, de uma orientação sábia, baseada na palavra de Deus. Pacificador é isso. E é um reflexo do caráter de Deus. Deus é pacificador e os filhos têm que se comportar dessa forma. Os discípulos de Jesus Cristo se recusam a se ajustar ao paganismo e aos ídolos, e por isso são perseguidos, por isso eles são injuriados, são difamados injustamente. Então, qual é a causa da perseguição aos cristãos? Será que é porque os cristãos não aceitam o paganismo, a idolatria? Essa é a pergunta. Será que a causa principal do ódio do mundo aos cristãos, aos discípulos de Cristo, é essa postura do cristão com relação ao paganismo e à idolatria? A rejeição a essas heresias? É isso que será que está na origem do ódio do mundo em relação aos cristãos? Nós entendemos e acreditamos que sim, que uma das principais causas é essa. Tá? É esse comportamento dos cristãos de rejeitar o paganismo e a idolatria. E o mundo odeia o cristão por isso. Porque o cristão não é pagão igual o mundo é. O cristão não é idólatra igual o mundo é. E isso traz a perseguição. Essa bem-aventurança da perseguição, ela serve de teste para as outras? Como assim? Serve de teste para as outras? Se a pessoa não é perseguida em nenhum aspecto da vida, será que ela é mesmo uma pessoa bem-aventurada? Será que ela é mesmo
mesmo uma pessoa aprovada por Deus? Em outras palavras, será que essa pessoa que não sofre nenhuma perseguição, ela está vivendo na justiça, ela está praticando a justiça mesmo? Ela está no caminho de Deus, ela está fazendo a vontade de Deus? Ela não está sendo perseguida, ninguém persegue, ela não sofre nenhum preconceito, a vida dela é tranquila. Ela vive igual as pessoas do mundo vivem, ela é recebida, ela é bajulada, ela é bem tratada em todos os ambientes. Se isso acontece na vida da pessoa, ela tem que refletir, será que realmente eu estou no caminho? Será que eu estou no caminho da justiça de Cristo? Será que eu estou no caminho da vontade de Deus? Por quê? Porque a palavra de Deus fala que todas as pessoas que querem viver piedosamente são perseguidas. Todos os profetas foram perseguidos, os homens de Deus todos foram perseguidos. Jesus Cristo foi perseguido. Então, a perseguição nesse sentido é um teste. Quando ela não existe em nenhum nível, é um sinal perigoso. É um sinal perigoso, talvez a pessoa esteja vivendo de forma enganosa. Às vezes ela não está no caminho de Deus. Ela não está fazendo a vontade de Deus. Né? Ela está se enganando. Então a perseguição nesse sentido, ela é positiva, ela é um indicativo. É um indicativo. Agora podemos chegar à parte final, que é a parte da aplicação. O que esse texto que nós lemos, das 4 bem-aventuranças, nos ensina hoje? Como nós podemos colocar isso em prática? Alguns pontos aqui para a nossa reflexão, nosso exercício, né? Pragmático, prático, de aplicação. Quando você vai responder a alguém, você modera as suas palavras, ao considerar que você e a pessoa são pecadores e ambos necessitam da misericórdia de Deus? Ou seja, você está conversando com alguém e a pessoa te fala alguma coisa, você vai responder para essa pessoa. Às vezes a pessoa usa de um jeito que mexe com você, né, te ofende. Na hora de você responder, você tem o costume de pensar assim, ou de ver na pessoa, essa pessoa precisa de Deus, precisa da misericórdia de Deus. Ela acha que sabe, mas ela não sabe. Ela acha que é alguma coisa, mas ela não é. E fazer esse mesmo exercício com relação a você. Eu preciso de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. Eu não sou o dono do mundo, o dono da razão. Né? Eu não sei tudo. Eu preciso de Deus. Então, você tem esse costume de fazer esse exercício, né? De pensar que você e a outra pessoa são carentes da misericórdia de Deus. E outra questão, esse exercício, essa reflexão te ajuda a respeitar as pessoas, vendo no outro a carência de Deus e vendo em você a mesma carência. Isso te ajuda a respeitar a outra pessoa, mesmo que ela pense diferente de você, por exemplo, com relação à religião, com relação à política. Né? Isso te ajuda a moderar suas palavras. Né? Outro ponto para a nossa reflexão. Algum vício ou algum pecado específico tem agido para cegar o seu coração e o impedir a ver espiritualmente a Deus, tem impedido você de ver espiritualmente a Deus? Algum vício, algum pecado específico? Você acha que alguma coisa, alguma força maligna tem tentado cegar o seu coração e fazer você se tornar deficiente visual, uma pessoa com deficiência visual em termos espirituais? E não conseguir enxergar a existência, o agir, o caráter, a essência, o amor de Deus, a mão de Deus na história, na condução dos fatos, na condução da sua vida, na proteção, no sustento, na providência. Né? Será que algum pecado, algum vício está querendo fazer você ficar uma pessoa insensível à existência do Todo-Poderoso, do Criador? Outro ponto. Seu comportamento interpessoal tem refletido o caráter pacificador de Deus? Você acha que, analisando o jeito que você se relaciona com as pessoas, você pode concluir que você tem refletido o caráter pacificador de Deus? Lembrando, Deus ele é o maior pacificador que existe. Você tem refletido isso? Suas palavras, o seu comportamento, o seu jeito, tem refletido a pacificação que vem de Deus, vem do coração de Deus, da essência de Deus? E o filho tem que refletir, porque o filho ele reflete o caráter do pai. Você, como filho, você pode ser chamado, ou em outras palavras, você pode ser chamado filho de Deus por ser um pacificador. As pessoas olham você e falam, você é um pacificador, você é filho de Deus. Ou você é filho de Deus, você é pacificador. As pessoas podem afirmar isso de você ou não. Ou elas podem questionar a sua filiação. Será que essa pessoa realmente é cristã? Será que realmente ela é filha de Deus?
ela não pacifica, ela incentiva a ira, a discórdia, a divisão, a facção, né? Então a reflexão aqui é nesse sentido. Numa intriga, você incentiva a paz ou a realização da justiça pessoal? Então, as pessoas estão ali numa briga, numa intriga, num litígio, numa desavença, e você está ali e é chamado a participar, a orientar, a aconselhar. Você incentiva a paz, a reconciliação, a pacificação, o perdão? Ou você incentiva a realização da justiça pessoal? Ó, você foi ofendido, você tem direito lá de falar umas verdades para aquela pessoa está precisando ouvir, é direito, eu acho que você tem que fazer isso, tem que fazer, você não pode deixar passar a oportunidade, se você não fizer isso, essa pessoa vai continuar fazendo. Então, alguém que incentiva, que orienta nesse sentido, né, é para nossa reflexão. Em casa, na igreja, no trabalho, você se esforça para estabelecer a paz entre as pessoas? Nesse sentido, como está a sua comunicação? Então, é uma reflexão aqui, como que está o uso que nós fazemos da língua, das palavras, da boca, né? Como que está a nossa comunicação no sentido da paz, a nossa comunicação ajuda as pessoas? Por exemplo, nós evitamos os xingamentos, nós lutamos contra a maledicência, falar mal dos outros, nós lutamos contra a fofoca, então são pecados relacionados com a comunicação, né? Nós temos lutado contra isso, e o xingamento, a maledicência, a fofoca, contribuem para as desavenças, né? para as divisões, não contribui para a pacificação. Então são coisas que nós precisamos erradicar da nossa vida espiritual, né? Da nossa vida na terra humana. Você está disposto a viver como Jesus viveu? Ou seja, como que Jesus viveu? Ridicularizado, marginalizado, perseguido por parentes, por amigos, injuriado. Você está disposto a viver igual Jesus viveu, perseguido, em razão do padrão da justiça de Deus, ou seja, ser perseguido por fazer a coisa certa, por fazer o que agrada a Deus, por fazer o que é exigido por Deus, por fazer aquilo que Deus quer que seja feito, cumprir os 10 mandamentos, o sermão da montanha, todas as orientações da palavra de Deus. Você está disposto a viver dessa forma, sabendo que quem vive dessa forma inevitavelmente vai ser perseguido? Você está convicto, disposto, convencido a viver igual Jesus? Nesse sentido? Lembre-se que Jesus falou, quem vive dessa forma, grande é o galardão no céu. Então essa é a recompensa, grande é o galardão no céu dos perseguidos. Se todos que procuram viver piedosamente são perseguidos, conforme 2 Timóteo 3,12, eu já falei aqui. Se o cristão não sofre nenhum tipo de perseguição, onde se mostra a justiça em sua vida? Ou seja, se a pessoa não está sendo perseguida em nenhum aspecto, onde será que está a justiça na vida dela? Qual é a justiça que ela está praticando? É uma reflexão que nós podemos fazer, né? Se um dia nos encontrarmos numa situação assim, ninguém nos persegue, todo mundo gosta de nós, todo mundo fala bem, todo mundo nos respeita, né? Todo mundo bajula. Aí tem que acender uma luz, porque a palavra de Deus fala, quem vive piedosamente ou quer viver piedosamente vai ser perseguido. Então, nesse sentido, a perseguição é necessária como uma comprovação de estarmos no caminho de Deus, no caminho da justiça. No caminho ou seja, fazendo o que é certo, não é ser perseguido porque é uma pessoa inconveniente, um legalista, não. É ser perseguido por ser uma pessoa amorosa, por ser uma pessoa pacificadora, por ser uma pessoa, usando aqui dos termos aqui, uma pessoa de coração limpo, uma pessoa humilde de espírito, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem sede, fome de justiça. Então, é fazendo o que agrada a Deus, o que recebe a aprovação de Deus, sendo perseguido aqui na terra. Então, é nesse sentido. Não é sendo enjoado, não é sendo inconveniente, né, sendo uma pessoa que não tem controle, que fala tudo que pensa, não, é fazendo o que é moderado, o que é prudente, e mesmo assim sendo perseguido pelas pessoas. É nesse sentido que Jesus está falando. É fazendo o que é certo, o que é do agrado de Deus, e sendo injustamente perseguido, injuriado, caluniado, difamado. Você está disposto a viver dessa forma? Você quer um galardão no céu ou não ser perseguido aqui na terra? O que é melhor para você?
ter uma vida tranquila aqui na terra ou depois que chegar no céu ter um galardão grande da parte de Deus? Essa é uma questão importante que nós temos que decidir. Nós vivemos para a terra, dos 70, 80, 90 anos aqui na terra, ou nós vivemos para sempre no céu com Deus, com Cristo? Tá? Irmãos, então chegamos ao fim aqui deste estudo, concluímos as bem-aventuranças. Daqui para frente, nós pretendemos estudar blocos maiores, blocos aqui do livro de Mateus. Te convido a dar sequência a esse estudo e oramos para que Deus te abençoe, te ajude a aumentar cada vez o seu conhecimento, mas que seja um conhecimento aplicável, um conhecimento prático, que faça diferença na sua vida, no seu comportamento com as pessoas, que te ajude a você trilhar o caminho que leva à aprovação, à bem-aventurança, né? Ser aprovado por Deus, agradar a Deus, fazer aquilo que Deus espera e exige de nós. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, a sua igreja, o seu pequeno grupo. Deus continue com você e, se Deus permitir, na semana que vem nós vamos publicar mais um vídeo.